aí, qual foi a sua primeira experiência, assim? Você tentou ficar com mulher em algum momento primeiro? Não. Ou já foi Eu direto tinha com o seu primeiro beijo já namoradinha foi na com um homem? escola. Eu tinha namoradinha. Eu chupei a primeira vez com 9 anos, né? O É. quê? Ai, bicho, aquelas coisas de pique-esconde, né? Calma E aí foi a minha primeira frustração, porque não ficou duro. Não ficou duro. Mas, gente, que pique-esconde é esse que tu brincava? Que Pois no meu é, não no era assim, Rio, não. no Rio Eu tem- sou do Rio, cara. Lá Você é no... da onde do Rio? Eu sou de Curicica, mano. Curicica, gente, essa menina é louca, tô brincando. Eu morei em Vila Valqueira minha vida inteira Sim, e hoje eu conheço. moro em Bento Ribeiro. Ah, Não é tão longe, mas dá pra ir. De BRT a gente chega mas se não levar um pique, tiro. o BRT, né, de sempre, né? É. Aquela desgraça. Mas, cara, o pique-esconde era assim. Sempre as brincadeiras das meinhas começavam no pique-esconde. E aí a gente brincava, se escondia e inventaram um raio de um pique-esconde em dupla. E aí os garotos queriam se esconder com quem? Comigo. E meu irmão não entendia o porquê que todo mundo queria isso. Meu irmão idiota, sempre foi. O meu irmão achava que era porque eu me escondia muito bem. E aí teve um dia que ele falou, não, dessa vez eu vou me esconder com você. Eu falei, mas não vai mesmo. Você não vai me Você empatar. pode procurar uma outra pessoa. E aí eu tive a minha primeira experiência. Foi coisa de criança. É quando a criança realmente começa a criar esses hormônios de sexualidade, vai entrando em pré-adolescência. E, gente, o gay que nunca fez meinha é um gay de outro mundo, tá? Você que Meinha, tá aí como é me que- ouvindo. como é que é esse meinha? É, no Rio. Engraçado, eu não sei por que o motivo. Mas no Rio, quando é uma brincadeira nossa, na época de criança, a gente fala meinha. Tá aí, eu não sei por que se fala meinha. Também não. Se alguém souber, pode botar aí no chat pra gente saber, né? Como é que é meinha. Tipo umas brincadeirinhas sexuais entre amigos. meinha. Meinha. Ah. Mas meinha quando é homem com homem. Eu não sei se tem um nome Eu quando é um também não menino e uma sei. menina. Entendi. Eu vou Tá. pesquisar aqui, mas... Mas, gente, não estamos incentivando ninguém a nada, porque, Pelo até porque amor de isso não se incentiva, tá? Só tô contando a minha experiência. E aí comecei com 9, fiquei meio frustrada, mas até então eu não sabia como funcionava. Até porque eu acho que eu me recorde, eu mesmo não tinha tido uma ereção, não lembro direito. E aí eu comecei a achar que era só aquilo. Mas você tinha visto em algum lugar? Já tinha visto imagem, alguma Não, coisa? mas eu sempre fui muito amigo de bichinha, de mariquinha. Mais velho? Não mais velho, mas os meninos falavam. Eu acho que é uma coisa meio de instinto de gay. Eu lembro que quando eu tava no maternal, minha mãe agora vai morrer, ela não sabe disso. Quando eu tava no maternal, eu lembro que tinha um menino, que eu lembro inclusive o nome dele, e eu ainda tenho contato com ele, que a gente tava beijinho na boca no banheiro, no maternal. Eu devia ter, sei lá, 4 anos, 5, 6, não lembro. Mas assim, eu lembro que eu era muito pequeno, então eu acho que é uma coisa meio de instinto. Eu não sei se é certo, se é errado, mas a gente vai se descobrindo. Por isso que hoje eu bato muito na tecla da questão do adulto conversar com a criança. É claro que você não vai chegar para uma criança e vai dizer para que serve a vulva, o pênis, o que acontece. Tem a fase para isso. Mas a criança precisa entender que aquela é uma região íntima, o porquê que se chama de região íntima, por que outras pessoas não podem tocar. Então isso vem desde pequeno. Eu lembro quando eu tinha 11 anos, eu perguntei pra mim... Não, era menos, que meus pais ainda eram casados. Meu pai era vice-presidente de um clube, eu e meu irmão vivíamos nesse clube, e eu lembro que na volta, no carro, a gente perguntou pra minha mãe o que era punheta. Imagina, Pois é, e eu lembro dos meus pais... O que é punheta? Pois é, e eu lembro dos meus pais, eu lembro da cena. Meu pai de preto ficou branco, minha mãe de branca ficou azul. Eu lembro dos dois se olhando. Aí ela começou a perguntar. E aí hoje eu entendo que ela já fazia esse papel, que não era de educação sexual, porque ela não tinha esse conhecimento. Mas peraí, quem falou isso? Sim, você fica Alguém preocupada. fez alguma Aprendeu com coisa? quem, né? Pois é, e eu lembro que eu não tinha feito nada. Eu lembro que o garoto mais velho, e eu lembro da fisionomia do garoto, falou isso pra mim. Ele perguntou pra mim se eu já tinha tocado. E aí eu fiquei meio assim, mas eu nunca ouvi falar nisso. Esse e tal. instrumento, que instrumento Pois esse? é, e eu lembro que eu insistia pra eu tocar nele. Eu lembro disso. Eu falava pra ele, não, mas me mostra, deixa então eu fazer em você. E ele não deixou.
meio filho da mãe também, né? Porque aguçou a novinha louca. Mentira. Que horror. Deus me perdoe. Mas assim, que bom que ele não deixou. Eu lembro disso. De eu pedindo a ele pra fazer e ele não deixando. E aí, claro, né? Meu pai, como trabalhava na presidência do clube, depois descobriu quem era o menino, que não sei o quê. Inclusive, hoje eu passo por ele na rua, mas ele não me dá nem confiança. Ah, então. Porque hoje eu podia tocar, inclusive, com a boca, se ele quiser. Alô. Então, os contatos que eu tive sexuais foram com amigos que faziam alguma coisa. E aí isso foi crescendo. Eu fui crescendo e à medida que eu fui me descobrindo, eu fui fazendo outras coisas. Mas anal mesmo, eu só fiz com 18 anos. Foi a primeira vez que eu fiz. Que eu consegui fazer e que por um tempo eu pensei que eu nunca mais eu faço isso na minha vida. Doeu muito? E aí, muito. E aí eu só, engraçado, não sangrou, mas eu lembro que doeu muito. E eu falei, pelo amor de Deus, isso não é de Deus. Aí eu parei de transar por um tempo. Porque Nossa, eu não traumatizou consegui, mesmo. eu não conseguia ser ativo na época, né, ainda tinha esse preconceito, né, achava que eu tinha que ser a menininha. E aí, com medo de dar, pensei, o que um cara vai querer fazer comigo? Nada. E aí isso foi desconstruindo, até que eu participei da minha primeira suruba. E na primeira suruba foi incrível. Na verdade, eu participei da suruba porque eu queria o cara que tava com as duas mulheres. Mas aí acabou que no final das contas, eu tava chupando as duas mulheres, ele vinha chupar e empurrava ele. Sai, olha aqui. Acredita nisso? Que reviravolta. Que reviravolta, né? Olha o plot twist. Tá vendo? E aí eu ainda falei, vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Mas foi bom. Foi bom pra conseguir entender que eu não... Isso foi incrível pra conseguir entender que eu não tenho nojo de mulher. Não tenho. Ah, isso é bom, né? Porque, olha, eu vou confessar que eu fico meio desconfortável, assim, quando tem alguns gays que falam, né, do nosso órgão como se fosse uma coisa asquerosa, assim. Tipo, tudo bem se não gostar, gente. Mas fala assim bem. como... Pois é, Não pois fala, é. fala que fede, que não sei